Amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui novamente, mais uma vez no nosso canal. E se você já se perguntou, será que os dons espirituais ainda funcionam hoje? Ou como saber se Deus está me dando uma palavra de sabedoria ou de conhecimento? Então esse vídeo foi feito especialmente para você. Hoje nós vamos mergulhar em um dos capítulos mais poderosos da Bíblia sobre esse tema. 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos focar em dois dons que geram muita curiosidade. A palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento ou da ciência. Após a vinheta, vamos estudar isso de forma simples, bíblica e prática. Mas antes, já deixa aí seu like para ajudar o canal. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E Deus abençoe. Bora lá! Paulo começa o capítulo 12 dizendo algo muito forte. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ou seja, Deus não quer que a igreja fique no escuro sobre esse assunto. Ele explica que existe diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito Santo que distribui a cada um como ele quer, para o bem comum, para edificar a igreja, para ajudar os irmãos a glorificar a Deus. Paulo lista vários dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. E faz aquela comparação linda com o corpo humano. Todos os membros são diferentes, mas trabalham em unidade. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. Hoje, nós vamos focar especialmente em dois desses dons: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, está listado os dons espirituais, sobre aquilo que Paulo fala. Primeiro, importantíssimo, a palavra dons, no original grego, é charismata, que vem da mesma raiz de charis, que é graça. Ou seja, os dons espirituais são presentes graciosos, não merecidos, que Deus dá livremente aos seus filhos. Existe diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Os dons que vamos falar hoje, de maneira de manifestação ou de poder, são expressões diretas do Espírito Santo, agindo através de nós em momentos específicos, diferente dos dons ministeriais, como são pastor, mestre, evangelista, que são funções mais permanentes na igreja. Nós vamos estar vendo, então, esses dois dons espirituais importantes, chamado dom da sabedoria e dom da palavra do conhecimento ou da ciência. A palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Vamos ao primeiro, a palavra da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a parte A. Não é sabedoria humana, nem experiência de vida. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que traz a solução divina para uma situação específica, muitas vezes em momentos de crise ou armadilha. É a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus de forma prática e perfeita. Vamos dar um exemplo clássico. Jesus e a mulher pega em adultério, conforme está escrito em João capítulo 8. Os fariseus armaram uma cilada. Eles dizem: Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Se Jesus dissesse não apedrejem, pareceria contra a lei. Se dissesse apedrejem, contrariaria a misericórdia. Jesus dá uma palavra de sabedoria sobrenatural. Aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que atire pedra. Qual foi o resultado disso? Todos saíram convictos pelos seus próprios pecados. A mulher foi liberta e Jesus disse: vai e não peques mais. Um perfeito equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Um outro exemplo clássico: Jesus deu tributo a César, em Mateus capítulo 22. É dito: é lícito pagar tributo a César ou não? Outra armadilha. Jesus pede a moeda e responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os inimigos ficaram mudos, admirados. Ninguém esperava uma resposta tão cheia de sabedoria. Esse dom ainda opera hoje em aconselhamentos difíceis, em decisões importantes na igreja, em situações onde a sabedoria humana não dá conta. Esse dom é dado pelo nosso amado Consolador Espírito Santo, que continua trabalhando no meio da igreja, nos momentos mais difíceis. Outro dom, a palavra do conhecimento ou da ciência, que é o segundo dom que nós estamos falando agora, que é um dom também que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a parte B. Conhecimento no grego gnosis, não é conhecimento intelectual ou teológico geral, é uma revelação sobrenatural de um fato específico, concreto e escondido que só Deus poderia saber. Serve para edificar, corrigir, encorajar, proteger ou trazer direção. Nós temos alguns exemplos novamente com Jesus. Jesus e a mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus revela: tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Ela nunca tinha visto Jesus. Foi uma palavra de conhecimento que quebrou o coração dela e abriu o caminho para a salvação de muitos samaritanos. Um outro exemplo nós vemos quando Pedro, Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Pedro sabia exatamente que eles combinaram em segredo, revelou o pecado oculto. Resultado: temor na igreja e pureza preservada. Ainda temos um terceiro exemplo. Paulo no naufrágio, Atos 27. Paulo sabia que os marinheiros iam fugir no bote. Avisou o centurião e todos foram salvos como Deus prometeu. E ainda Jesus lendo o pensamento dos fariseus várias vezes. Por que arrazoais em vossos corações, arrazoais o mal em vossos corações? Esse dom, meus amados, continua ativo hoje. Muitos pastores, profetas e irmãos recebem revelações específicas em cultos, orações e aconselhamentos, sempre para glorificar Jesus e edificar a igreja. Então, são dons que são dados pelo Espírito Santo em momento certo, não para exaltação do homem, para edificação da igreja. Amados, esses dons não são para poucos supercrentes, são para o bem comum da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, desejai ardentemente os melhores dons. E em 14, versículo 1, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Se você deseja que o Espírito Santo manifeste esses dons através de você, ore, busque, esteja disponível para servir na igreja. Deus quer usar você exatamente onde você está. Então, busque a Deus. Busque e peça para Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, direto do Pai das Luzes, onde não há sombra de dúvida nem variação. Que Deus te abençoe. E o que você achou do vídeo? Escreva nos comentários aí. Se esse vídeo te abençoou, faz o seguinte, deixa o like. Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com aquele irmão que precisa ouvir sobre os dons espirituais. Hoje, na próxima semana, nós vamos continuar nessa série de 1 Coríntios, capítulo 12. Não perca. A paz do Senhor Jesus, amados, e que Jesus te conceda um excelente ano novo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.